Mensagem eu já preguei também, mas eu escolhi 3, depois trouxe 2, e depois do que o Aquinan pregou, e depois do que nós vimos hoje, não é? O Senhor manda dizer que é essa mesmo. Muitas vezes na vida nós tomamos decisões diante dos nossos problemas, e nós colocamos pontos finais em muitas coisas em nossas vidas. Às vezes nós dizemos, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou fazer aquilo, agora para mim acabou isso, eu não vou mais fazer isso assim. Mas Deus está nos dizendo hoje que lá onde nós muitas vezes colocamos pontos finais, Deus coloca uma vírgula e continua a história. A história de nenhum de nós acabou ainda. A nossa história continua, é por isso que vale a pena perseverar. Lá onde você está colocando um ponto final, dizendo, nunca mais eu vou ver isso, nunca mais eu vou me alegrar, nunca mais eu vou ver aquilo, Deus está mandando dizer para você que Ele está colocando uma vírgula. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 a 4, diz assim: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, porque Elias, para quem não sabe, um profeta de Deus, muito usado por Deus, e Elias tinha matado todos os profetas de Baal. E todos os profetas de Baal estavam mortos, e Jezabel, que era uma mulher ímpia, ela soube e mandou ameaçar Elias. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a espada todos os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Ou seja, ela está ameaçando e dizendo que ele vai morrer da forma como ele matou. Quando ele viu isto, levantou-se e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta. Quantos de nós já disse isso? Já chega, não aguento mais. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Por quê? Os pais dele já haviam morrido. Que contraste esse texto que nós acabamos de ler com o texto de 1 Reis 18. O texto de 1 Reis 18, nesse texto, Elias era um profeta forte e corajoso. Logo no próximo capítulo que é o 19, ele entrou em pânico e fugiu para salvar sua vida, porque uma mulher o havia ameaçado. O que acontecia? O que enfraquecia este grande profeta e fazia com que ele esquecesse o seu dever? Elias queria que Deus colocasse um ponto final em sua vida. Nesse momento Elias estava dizendo: eu não quero mais viver, é ponto final. Ele que tinha matado 400 profetas. No capítulo anterior, no capítulo seguinte, uma mulher faz uma ameaça a ele e ele corre pelo deserto para se esconder. Nós precisamos tomar cuidado, porque por causa do desânimo, nós podemos dar por encerrado ou por acabado aquilo que Deus não acabou e nem encerrou. É assim com os nossos relacionamentos, é assim com a nossa profissão, é assim com tudo aquilo que nós pensamos e agimos. Nós não podemos colocar um ponto final aonde Deus não colocou. O contexto da vitória de Elias, lá no capítulo 18, é impressionante. E eu vou repetir aqui: a idolatria, especialmente a adoração a Baal, dominava o país de Israel, dominava. Eles se entregaram mesmo à idolatria. O rei e a rainha dessa nação, Acabe e Jezabel, eram totalmente corruptos. E nesse contexto, nesse ambiente espiritual desanimador, a voz solitária de Elias soava em oposição e dizia: convertei-vos, convertei-vos. Ele lançou um desafio aos falsos profetas para disputarem, para ver quem era o Deus verdadeiro. A competição seria muito simples. Ele bolou um desafio muito simples. Seriam preparados sacrifícios no altar e o Deus que respondesse com fogo para queimar o animal seria o vencedor. Como é que era isso? Montava um altar aqui, outro altar aqui.
Aí colocava um animal. Vamos supor, colocasse um cordeiro ali. Mas não era para tocar fogo, não. Era para esperar que Deus respondesse com fogo. Ninguém tocava fogo, não se pegava em fogo. Preparava o altar, preparava o animal e invocava cada um seu Deus. O Deus que respondesse com fogo, queimando o animal, esse era o Deus verdadeiro. Legal, né? Simples. Muito simples. Você bota um animal aqui e começa a orar. E fica esperando, Senhor, torre esse animal, Senhor, queima todinho. E ele fez esse desafio. Os resultados foram inconfundíveis. Os idólatras, olha eles aqui, clamaram a Baal de manhã até o meio da tarde, diz a Bíblia. Mas não houve resposta. Inclusive Elias ficava rindo da cara deles. E aí? Clama mais, vai ver que ele está dormindo. Vai ver que ele está ocupado. Gente, clama mais. Olha aqui, ó. A mesa pronta, o sacrifício em cima, o negócio devia estar cheio de mosca, fedendo, porque essa carne horas e horas a fio ali, e eles clamando, 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 clamando e nada. Em contraste, Elias cavou uma valeta em volta do seu sacrifício. Elias pegou e cavou um buraco aqui, ó, em volta. Molhou o animal, pegou 12 baldes de água e jogou aqui em cima do animal. É muita fé, meu irmão. Pense se a Mara fazia isso. Pense. Até o ponto em que a valeta ficou cheia de água. E então, calmamente, ele pediu ao Senhor que consumisse o animal. Vocês viram lá atrás como é que estava a história lá? Olha aqui o de Elias, ó. Olha a água aqui, ó. Lambendo o fogo, lambendo a água. É impressionante. Eles e ficaram. E Elias calmamente, irmãos, quem crê verdadeiramente não se desespera. O fogo de Deus não somente queimou o boi, mas também as pedras do altar, a água da valeta e até a terra em volta dela. Essa demonstração dramática convenceu o povo e os falsos profetas foram todos executados, porque Elias dizia, se Deus é Deus, servia a ele. Se é Baal, então servia a Baal. E nesse momento ficou tudo certo. Imediatamente após, Elias partiu para o palácio em Jezreel, onde Jezabel mandou dizer que planejava matá-lo no dia seguinte. Agora você vê um homem que faz tudo aquilo que nós acabamos de ver, um homem que calmamente joga 12 baldes de água, que clama calmamente a Deus, ó Deus, agora consome, Senhor. Uma mulher manda um recado para ele e ele fica desesperado e foge. Desanimado, Elias fugiu. Ele disse ao Senhor que queria morrer. E então fugiu durante 40 dias e noites. Mas isso é uma outra história. Elias é uma outra figura, né? A Bíblia é cheia de figuras. A depressão do profeta Elias levou-o a fugir. Ele se queixou que era o único restante que servia ao Senhor fielmente. A pior coisa na vida de alguém é o fato de não ter mais perspectiva. Elias achava que só ele era justo. Quando a pessoa olha para a sua vida, olha para os seus sonhos, olha para as promessas feitas e ainda não cumpridas e aceita a palavra de que chegar até ali já está bom, já basta. Muitas vezes nós nos pilhamos dizendo, já chega, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não aguento mais isso. Senhor, eu não aguento mais aquilo. Chega, Senhor, é melhor me levar. Quantas vezes eu já orei por pessoas e Jesus mandou dizer para elas, diz para ele ou para ela que é para parar de pedir a morte porque eu não vou levar. Muitas, mas muitas vezes. Algumas pessoas até resolvem desistir das promessas por causa da afronta que o inimigo sempre faz, da acusação, e então se acomodam achando que não vão mais receber o que foi prometido para a sua família, para o seu ministério, para a sua profissão, para o seu casamento. Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas desistem? Ah, pastora, eu queria ser juíza, mas é tão difícil, acho que eu vou ser oficial de justiça mesmo. Ou então, não, eu vou arrumar um escritóriozinho assim, mais simplesinho, e vou ficando por ali. Ah, eu queria ser empresário, mas não dá não. Eu vou ver se eu arrumo uma empresinha pequenininha, e vou ficando por ali. Não é assim não, irmão. Eu queria fazer um concurso, mas é tão difícil, eu não sei, eu não vou passar. Não é assim que Deus quer que nós façamos.
Deus não tem isso para as nossas vidas. Há pessoas aqui que já disseram a Deus: acabou, não quero mais, já chega. Assim como Elias fez naquele dia. Elias tinha matado 450 profetas de Baal, e após todos os feitos que o Senhor realizara através dele, diante de uma ameaça, ele só viu uma saída: pedir a Deus a morte. Ele disse: já basta. Muitas vezes nós temos tantos problemas que nós nos sentimos assim. Você pode ter perdido a vontade de orar por seu casamento, a vontade de orar por um parente difícil, que você ora e parece que nada acontece, por sua esposa, por seu marido, por seu filho ou filha, por seu pai, sua mãe, seu irmão. Pode ter dito a Deus que não quer saber mais de nada, pode ter enterrado os dons que Deus te deu, você pode ter sido humilhado, pode se sentir injustiçado porque acha que não teve oportunidade, desistiu de um relacionamento, enfim, você pode ter colocado um ponto final em alguma coisa na sua vida, assim como Elias fez. Mas por que é que fazemos isso? Por que é que nós agimos assim? O que foi que causou a depressão de Elias? O que causou foi o seu fracasso em conseguir os resultados desejados. O que nos deixa deprimidos é porque nós não conseguimos logo, rapidamente, os resultados daquilo que nós queremos. Então nós preferimos nos acovardar e dizer para Deus: chega, basta, não quero mais, vou enterrar o dom, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, agora tudo acabou. Depois de anos de fidelidade ao Senhor, depois da matança dos falsos profetas, nada tinha realmente mudado, nada. A vida de Elias naquele dia era igual à vida de Elias no dia que ele matou os 400 profetas. Mas por que tudo isso? Assim parecia. É extremamente desanimador trabalhar e mesmo assim não ver resultado positivo. Isto não é incomum, mas a Bíblia nos ensina: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Irmãos, eu vivi isso a minha vida inteira, profissionalmente, dentro da minha família, foi a vida inteira assim, inteira. Comecei carregando pasta, ali 2, 3 anos carregando pasta. Na minha família só tinha eu evangélico, a família inteira enorme, enorme. Eu era motivo de chacota. Agora não, irmãos, tem a ala dos evangélicos. Metade ou mais da metade da família. Você seja fiel a Deus no pouco e Deus vai te colocar sobre o muito. Em tudo na sua vida vai ser assim. Quando que eu ia imaginar que no ano passado eu ia fazer um culto com a família toda reunida? Veio dos Estados Unidos, veio do Brasil inteiro, de tudo que é canto, e eu ia pregar. Quando? Nunca. Mas Deus faz isso na sua vida. Deus faz, não importa as circunstâncias, não importa o momento. Isso não é incomum. Isso acontece porque nós colocamos um ponto final quando Deus ainda não fez. Muitas vezes eu dizia: Senhor, essa família, tem misericórdia, Senhor. Todas as vezes que eu vou ao Rio, que eu encontro, que se reúne, eu sou motivo de chacota, de riso. Olha a crente, olha a evangélica, olha a bitolada, olha isso, olha aquilo. Era muito triste. A outra causa que desencorajamento de Elias e que o levou a pedir a morte foi a pena de si mesmo. Como nós somos prendados nisso. Como nós gostamos de ter pena de nós mesmos. Coitadinha da Mara, olha só, trabalha e nada acontece. Coitadinha da Mara, é tanta coisa em cima dela. Ele estava sentindo pena de si mesmo. Ele sentia que estava só, que todos os outros tinham abandonado o Senhor. Quando se está pensando principalmente em si mesmo, o desânimo quase sempre acontece. Sabe por que nós ficamos desanimados, tristes? Porque nós pensamos só em nós mesmos. Uma das coisas que eu mais gosto nesse livro do discipulado é que ele começa dizendo: você não é o foco. E nós passamos 40 capítulos aprendendo que nós temos que deixar de ser egoístas. Nós não podemos viver para nós mesmos, olhando para o nosso próprio umbigo. Elias pediu a morte com medo de Jezabel. E ele sentiu medo porque ele perdeu a fé naquele momento. E perdeu a fé porque ele só pensou em si mesmo.
Você está sendo perseguido ou está passando por um problema que o aflige tanto que você tem vontade de dizer basta? Mas Deus hoje vai colocar uma vírgula no seu ponto final, porque para Ele a sua história ainda não acabou. Não desista, persevere, continue. Não podemos tomar as situações como definitivas, porque Deus pode colocar uma vírgula após o seu ponto final e continuar a história de outra forma, a partir do ponto em que você parou. Há vários exemplos na Bíblia e nós vamos citar algumas vírgulas que Deus colocou após aquilo que parecia um ponto final nas histórias dos personagens bíblicos. Os personagens bíblicos, eles nos mostram como é que Deus coloca vírgulas nos pontos finais que eles colocam. Josué se preparava e os outros todos viam. Morreram todos os que saíram do Egito. Só sobraram 2, Josué e Calebe. Eles tinham 85 anos. E ainda tem gente que dizendo que você não vai conseguir nada porque você já passou da idade. Que você já passou da idade há muito tempo. A promessa é para quem recebe, crê e espera por ela. Só recebe a promessa quem recebe a promessa, quem crê na promessa e quem espera por ela. Se você não esperar, se você meter os pés pelas mãos, você não vai receber a promessa. Josué e Calebe estavam nos limites da terra prometida. Eles apostavam que eles não conseguiriam entrar porque ninguém mais entrou. Mas Calebe e Josué entraram, tomaram posse e ainda mataram os gigantes aos 85 anos. E Abraão? Abraão tinha 100 anos. Em Hebreus 11:12 diz que o corpo dele estava amortecido. Quando ouviu a promessa, Sara riu. Era ponto final para ela. Ela sabia que Abraão estava amortecido, que o corpo do marido dela estava amortecido e que aquela promessa de ter um filho para eles, aos olhos de Sara, era impossível. Deus olhou o corpo amortecido de Abraão e Sara colocou colocou uma vírgula. Então Isaac nasceu. Não perca as esperanças. Continue sonhando. Deus pode colocar uma vírgula na sua vida. Pode ter gente na tua casa, no teu trabalho, vizinhos, colegas, dizendo que você não vai chegar a lugar algum. Mas Deus colocou uma vírgula na sua vida. Para você acabou, mas para Deus ainda nem começou. Deus ainda não acabou de escrever a tua e a minha história. Deus não acabou de escrever as nossas histórias. E Daniel? Com Daniel foi a mesma coisa. Daniel foi condenado a morrer na cova dos leões. Quando a sentença foi prolatada, eu imagino que as pessoas deviam estar pensando: e agora, quem vai ocupar o lugar de Daniel? O homem vai morrer mesmo. Decreto do rei não se revoga. Olha, o homem vai... Quem será o próximo governador dessas províncias? E agora? Deve ter havido até uma cotação. Mas assim como Daniel, você pode até ser jogado na cova. Mas se você se mantiver firme, Deus vai puxar uma vírgula na tua história. E aqueles que pensaram que é ponto final vão ficar surpresos. Sobre Daniel, há uma coisa interessante. A Bíblia é cheia de alegorias. O homem espiritual, ele não cheira a carne. Porque a Bíblia diz que a carne tem que morrer para que o espírito vivifique. Por que é que os leões não tiveram vontade de comer a Daniel também? Porque Daniel é uma figura, é uma metáfora do homem espiritual. E o homem espiritual não cheira a carne. E, portanto, não atiça a vontade e nem o desejo dos leões de comerem. Esse é o homem espiritual que Deus quer que nós nos transformemos. Que nós matemos a carne a cada dia para nos transformarmos num Daniel, que era um homem espiritual. Como ele não cheirava a carne, os leões não foram atraídos para o corpo dele. Glória a Deus. E Sadraque, Mesaque e Abdenego? Aqueles 3 jovens que foram jogados na fornalha de fogo ardente. Eles decidiram juntos não se dobrar diante do rei. Eles decidiram que não se curvariam. Cuidado com quem você anda.
Naquele momento, um fortaleceu o outro para não se curvarem às ordens absurdas daquele rei ímpio. Para aquelas pessoas parecia um ponto final, mas além de desamarrados, eles agora eram 4, porque Deus colocou uma vírgula e eles nem cheiravam a fumaça dentro de uma fornalha que matou os seus algozes quando jogaram lá dentro. Os homens que foram jogar os 3 lá dentro, eles morreram porque o fogo os consumiu. E José, o sonhador? José foi jogado dentro do buraco por seus irmãos, porque seus irmãos o invejavam, pensavam que não iriam mais vê-lo. Venderam José, levaram a túnica cheia de sangue de animal para o pai, colocaram um ponto final na história de José, deram José como morto quando ele ainda estava vivo. Mas um dia, quando José estava lá no calabouço, mandaram chamá-lo. Era Deus colocando uma vírgula no ponto final que os irmãos tinham colocado. E José fez a barba, colocou roupa nova e se tornou o homem que mandava em tudo no Egito. Ele era o segundo no lugar mais poderoso do mundo. Faz a barba, arruma o cabelo, coloca uma roupa apresentável, porque a pessoa com depressão, ela não quer se arrumar. Ela não gosta de tomar banho. Eu tive uma amiga hoje, ela é presidente de uma igreja, de uma missão, né? Que tem o mesmo nome, por sinal, da nossa igreja. Tem muitos vídeos por aí, né? E hoje ela viaja muito, viaja o mundo todo. Deus fez com que ela enriquecesse bastante. Ela é dona de muitos postos de gasolina lá no norte do país. E ela enriqueceu muito. Mas um dia eu fui à casa dessa mulher, ela tinha 3 dias que ela estava em cima de uma cama, sem tomar banho, sem trocar de roupa e sem comer. Só bebia água. E nesse dia foi isso que eu disse para ela. A barba não, porque ela não tinha barba, né? Mas eu falei, minha querida, se levanta, arruma o cabelo. Primeiro eu orei, é claro. Primeiro Deus tocou nela, ela chorou muito, mas ela se levantou. E desde esse dia ela se levantou e não ficou mais deprimida, irmãos. Deus, quando levanta a gente, Ele levanta de uma vez por todas. Quantos pontos finais você já colocou na sua vida? No seu ministério, na sua profissão, na sua família, nos seus amigos, nas suas finanças. Antes que eu me esqueça, essa mulher sofreu um acidente de avião, onde foram 11 sobreviventes. Ela era uma delas. O diabo, quando faz o serviço, ele ainda faz mal feito. A filha dela ficou muito mal, ela tinha 3 anos, a menina. Ela também ficou muito mal. Mas Deus salvou essa mulher de um desastre de avião com mais 9 pessoas. E ela, por quê? Porque Deus tinha um plano maravilhoso na vida dessa mulher. O diabo pensou que tinha colocado um ponto final na vida dessa mulher lá no meio da floresta. Mas Deus colocou uma vírgula. E ela hoje não tem medo nenhum de andar de avião. Anda pelo mundo todo propagando o evangelho. Porque é assim que Deus quer que nós façamos. Quantos pontos finais você já colocou na sua vida, no seu ministério, na sua profissão, na sua família, com seus amigos, nas suas finanças? Em que área da sua vida Deus ainda não cumpriu o que Ele prometeu para você e você colocou um ponto final dizendo, nunca vai acontecer, eu não acredito, Deus não vai fazer mais isso? E tem Bartimeu. Bartimeu queria encontrar-se com Jesus e diziam a ele, para de gritar, homem. Não acreditavam que a vida dele pudesse mudar após tantos anos de cegueira. Imaginem um mendigo andando por aqui todo dia a mesma coisa, todo dia ele pedindo, todo dia, até que um dia ele encontrou com Jesus. Mas Jesus mudou a sorte dele. As outras pessoas pensavam que ele morreria cego e mendigando, mas Jesus chegou e colocou uma vírgula nessa história. Não importa quantos anos você tem esse problema, não importa quanto tempo você se arrasta com esse problema, Deus está dizendo para você hoje que Ele quer colocar uma vírgula nessa história. Também pensaram que tinham colocado um ponto final em Jesus. Mataram a Jesus numa cruz. Pegaram Jesus, colocaram numa cruz e um túmulo que foi lacrado com uma pedra e colocados os guardas na porta para terem certeza de que ele estava mesmo morto. Os inimigos festejavam e os discípulos choravam, achando que estava tudo acabado. Eles acharam que tinham colocado um ponto
final em Jesus. Mas o melhor ainda estava por vir. De repente, ele entrou pela porta do inferno e arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte. Ao terceiro dia, Jesus ressurgiu dos mortos. E Deus colocou uma vírgula no ponto final dos homens. É assim que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Muita gente pensa que acabou. Você mesmo muitas vezes pensa que acabou. Mas para Deus ainda não acabou. Tem gente olhando para você e dizendo que você vai acabar sim. Que você nunca vai mudar. Que as coisas na sua vida vão ser assim, que você nunca vai amadurecer, que você nunca vai mudar. Tem ainda dizem assim, fulano não tem jeito não, pastor, aquele ali não tem jeito, aquela ali também não tem jeito não. Mas não pense que Deus te esqueceu. Ele ainda não acabou com você. Você pode ter desistido como Elias, mas Deus não desistiu de você. Ele vai colocar uma vírgula na sua história. E o final vai ser muito diferente daquilo que você está vivendo hoje. Deus ainda não acabou, porque Ele só vai terminar diante da tua e da minha vitória. Vamos orar. Jesus querido, muito